Oi rapaziada, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Tô gravando pelo meu celular, não tô gravando no computador. Não tenho nem roteiro nem nada. O vídeo de hoje eu queria gravar do fundo do meu coração mesmo. É um vídeo mais bíblico que vocês devem estar vendo aí, que é Quando Deus se cala. E eu queria comentar com vocês uma percepção minha, do fundo do meu coração, sobre o silêncio de Deus. Primeiramente, eu tenho que pedir isso daí para você me ajudar compartilhando esse vídeo. Talvez alguém precise escutar isso, alguém que tá passando pela mesma coisa que eu passei. E o que você precisa também entender, compartilha, dá um like, se inscreve, é uma baboseira que todo youtuber e eu também sempre falo, tá certo? Então, por favor, ajuda aí o canal. Se Deus quiser, quem sabe um dia eu posso compartilhar minhas visões acadêmicas e teológicas sobre Cristo aqui no YouTube e econômicas também, sei lá. E é isso, tamo junto. E, bom, só continuando, o tema é o silêncio de Deus. Não é nenhum tipo de pregação expositiva, isso aqui não é nenhum tipo de pregação nem nada. É justamente só para comentar um assunto, que é, hoje no Brasil, a gente está na onda do neopentecostalismo, que surgiu lá por volta de 1970, 1980, na década de 70 por aí, lá nos Estados Unidos, com os novos movimentos avivalistas, que basicamente não são avivalistas, já para adiantar, tá certo? Lá com Benny Hinn, Kenneth Hagin, entre muitos outros. E eu fazia parte de movimento neopentecostal completamente. Fiz parte da onda pentecostal, que é a onda mais clássica do pentecostalismo, que sim tem algumas divergências bíblicas, mas nada que chegue a beirar a heresia. São divergências bíblicas coerentes com o calvinismo, com uma teologia mais reformada, mas nada, são erros teológicos. E a onda neopentecostal, que aí sim são erros são erros teológicos graves, que são heresias em muitas coisas. Por exemplo, eu fazia parte da instituição, pior que o mundo tá assim, vão acabar me processando, velho. Dane-se, vou falar. Fazia parte da instituição da igreja Verbo da Vida. Não vou falar o bairro nem nada, mas a instituição Verbo da Vida, eu não vou chamar de seita, mas tipo, beira a heresia. Eles têm uma revelação a mais que a palavra de Deus. A palavra de Kenneth Hagin é lei para a Bíblia. O que o Kenneth Hagin fala é a Bíblia. Tem um livro do Kenneth Hagin que ele literalmente fala, eu tenho prints e tudo aqui no meu telefone desse livro, que tinha um diabo lá, o diabo e Jesus falando. E Kenneth Hagin, eu quero escutar Jesus, mas tem esse diabo falando em uma visão que ele teve. E ele repreendeu o diabo. Depois Cristo disse, muito bem, Hagin, eu só vou conseguir agora falar com você porque você tomou a atitude de repreender o diabo, porque sem você fazer isso, eu não conseguiria. O Deus vivo, Deus encarnado ali, tomam isso com uma normalidade, eu tomava com uma normalidade. Aí temos outras crenças, como a igreja... essa eu vou falar porque eu vivi, mas tem a outra, que tem óleo ungido, é fogueira santa, tem uns negócios aí. Provavelmente tem nossa cidade, que gosta muito disso daqui. E, basicamente, eles têm outras situações maiores do que a Verbo da Vida. Por exemplo, elementos judaicos, o Templo de Salomão, lá em São Paulo, e muito mais. E essa onda neopentecostal, aí temos muitas outras aí, o Graça, né? Internacional, e muitas outras, que beiram teologias heréticas, botam o homem, botam o poder da fala como tudo, que as manifestações e os dons do Espírito Santo estão mais ativos do que nunca. Igor, você crê nos dons do Espírito Santo de profecia, de cura? Creio com toda certeza, eu não sou nenhum sensacionista. Para mim, Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser. Eu diria que eu sou um dispensacionalista muito convicto. Se encaixa nessa parte, mas é um pouquinho diferente. Mas eu diria que eu sou um dispensacionalista muito convicto.
Deus age no momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser, mas os dons não atuam da mesma forma que atuavam na era apostólica. Eles acreditam fielmente que os dons atuam da forma que atuavam lá na era apostólica hoje em dia. Mas a gente não vê só a sombra curando as pessoas quando andam. A gente não vê, eu pelo menos nunca vi um coxo andar. Teve um evento da Verbo da Vida que teve lá em Campina Grande, que aí apareceu do nada os caras com a cadeira de roda levantando, mas bosta nenhuma. No outro dia já tava na cadeira de rodas de novo. Não tem esses milagres públicos acontecendo. Pode acontecer com toda certeza, mas não com a mesma força que acontecia na era apostólica. Show? E muitas vezes, por causa desses movimentos neopentecostais, a gente não aprende uma coisa: o silêncio de Deus também é muito importante. A gente às vezes vai estar sofrendo. A vida do cristão não é só para a vitória, como o neopentecostalismo prega, mas vai ter cristão que vai passar, é meio herético de eu falar isso, mas vai passar pelo pão que o diabo está amassando aqui na terra, que vai viver sem ganhar um carro, sem ganhar uma casa, que vai viver comendo pão que o diabo está amassando. Mas Deus vai estar sempre presente e protegendo ele no meio dessa tribulação. Às vezes não vamos entender. Às vezes Deus vai ficar quieto, como ele ficou em Jó. Eu estava estudando Jó recentemente, e Deus vai ficar quieto, como ficou em Jó. Deus só foi falar lá no capítulo 38. Isso daí já tinha passado muito tempo. Jó já estava com lepra, já estava os caramba quatro, os amigos zombando de Jó. Tinham as intenções certas, talvez, de falar de Deus, mas estavam fazendo da maneira errada. Da maneira totalmente errada. E o silêncio de Deus, às vezes, ali vai significar alguma coisa. Tivemos 400 anos de silêncio de Deus entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o período interbíblico, dá para se dizer. E nesses momentos que a fé realmente é testada, eu vi um tweet do pessoal que estava... Os pentecostais e os neopentecostais estavam batendo no reverendo Augusto Nicodemos, que ele falou que nunca sentiu essas experiências mais fortes com Deus e que tem vivido somente pela fé. E só pela fé. Ele não falou nem dos pentecostais, nem dos neopentecostais. Foi uma parada pessoal dele. Coisa que pode acontecer comigo. Eu não sou o cara de estar chorando, eu não sou o cara de estar me emocionando. E quando eu estava nesses meios, eu sempre me perguntava uma coisa: o pessoal que está chorando, tá não sei o quê, tem que pular para ter mais fé do que o outro, tem que dançar para ter mais fé do que o outro, tem que ter essa alegria toda. Mas eu sou um cara tranquilo, eu não gosto disso tudo. Nem quando eu era do mundo eu fazia essas coisas. Porque aqui eu tenho que ser diferente para mostrar que o Espírito Santo está em mim. Porque eu tenho que ter essa diferença do meu agir mais calmo, mais suave, mais brando e mais tranquilo. Eu tenho que pular, que eu tenho que dançar de não sei o quê. De vez em quando é bom, você dá umas animadas, dá uma pulada, mas toda hora, para mostrar que eu tenho mais fé que os outros. E às vezes eu me perguntava: será que eu estou realmente sentindo a presença de Deus, não sei o quê? E quando o meu amigo veio falar comigo sobre, eu voltei a questionar. Eu falei: cara, pra mim já deu, não consigo mais, o peso bateu, não sei o que, será que realmente é Deus? Mas, como o próprio reverendo Augusto Nicodemos falou, às vezes o silêncio de Deus, você não se emocionar tanto. Eu me emocionei esses dias, eu tô gravando esse vídeo aqui dia 13 do 11, eu me emocionei no dia 12 do 11, eu tava aflito, uma raiva de mim mesmo, por diversas questões que aconteceram comigo nos últimos dias. E eu tava escutando um louvor do Projeto Sola, Canção de um Certo Pedro. E meu irmão, bateu tão forte. Eu senti a presença extraordinária do Espírito Santo no momento mais ordinário e deplorável que eu conheço, pra mim, que é andar de ônibus. Pra mim é um negócio muito deplorável, mas é um mal necessário ao meu ver. Eu tenho que mudar esse meu pensamento. E o Espírito Santo tocou tanto no meu coração, não uma revelação a mais, não algo a mais, mas me apontou para a Bíblia, me mostrou novamente o meu orgulho
me mostrou o meu pecado, me mostrou a minha ira. Eu vou me abrir aqui com vocês, me mostrou a minha luxúria. Pra quem me conhece mais aí dos tempos ferrenhos, vendi muita coisa errada na internet que eu me arrependo. Encapsulado, parada envolvendo questões mais 18, pornografia, vendendo conteúdo para as garotas do job e tal, na época que job não era nem job. Cuidando da parte do Instagram dela, divulgação delas, divulgações, essas coisas, ganhei bastante dinheiro com isso. E nunca fui tanto, eu não vou mentir, óbvio, teve minha época que eu assistia pornografia, um coração aberto aqui pra vocês, que tinha o vício da masturbação. Mas depois que eu entrei, que eu vi o mundo de perto, o mundo pornográfico, eu acho que a única palavra que eu posso usar nessa questão é você perde o tesão por aquelas porcaria que tem na sua tela, que é uma porcaria, uma desgraça. Mas algo que nunca saiu de mim, apesar dessas desgraças terem saído de mim, foi a minha luxúria. A minha luxúria envolvendo... Não tenho palavras para explicar isso. Eu tô me expondo publicamente na internet, envolvendo pessoas do sexo oposto. A minha atração por pessoas do sexo oposto. Eu tenho essa luxúria por elas, esse desejo que às vezes me faz fazer coisas impensáveis. E que eu peço perdão todos os dias por olhar diferente, por pensar malícias. Que eu peço para Deus me libertar com total certeza e com fé nele. E às vezes eu sentia esse silêncio de Deus e eu me perguntava: o que eu faço? Cadê ele? Cadê as profecias? Mas não vivemos por profecias, não vivemos por novas revelações, vivemos tão somente por sola escritura e pela nossa fé, que tudo nas promessas vindouras dos reinos dos céus vão se cumprir. Esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bastante pessoal. Obrigado por ter assistido aqui até o final. E tamo junto, galera. Beijo bem grande. E fui.